Olá pessoal, tudo bom? Então vamos comentar o fechamento do Tesouro Direto hoje, dia 7 de novembro, e com as circunstâncias ao redor. Temos aqui a decisão então do Comitê de Política Monetária norte-americano, que está aqui, ó. Os Federal Funds, a taxa de juros dos Federal Funds vão para um alvo entre 4,25, entre 4,5, perdão, 4,5 e 4,75, tá? 4,5, 4 e 3 quartos, 4,75. Então eles baixaram 25 bases porque estava 4,75 a 5. Eles trabalham com intervalo e ainda expressam com frações. Então dificulta um pouquinho a leitura. Mas aqui embaixo já está, né? 4,5 a 4,75, portanto, reduziram 25 bases. Sem surpresa, todo mundo acertou na enquete do canal. Muito bem. Bom, pessoal, mais desdobramentos, mais repercussões disso aqui a gente vai ver amanhã. Provavelmente eu comente no fechamento de amanhã, já que de manhã é o nosso perguntão, tá? Agora vai ficar fixo. Sexta de manhã, o perguntão aí em que eu vou passear aí pelos comentários de vocês da semana para ver o que a gente pode conversar, né? Bom, temos aqui uma notícia ruim, ó. Governo central com déficit primário, mais uma vez, né? Mas o resultado veio melhor do que o projetado numa pesquisa da Reuters, o que é interessante, enfim, né? Bom, nós temos também a tabelinha da vergonha, como eu apelidei, mas a tabelinha por si só pode ser difícil de entender, porque, como vocês disseram, mas isso aqui são números baixos, a inflação está controlada. A gente trabalha com médias de 5 a 6%, mas a questão, pessoal, é o seguinte, é que os 5 a 6% é a média, mas não é o que o Conselho Monetário Nacional determinou. O Conselho Monetário Nacional determinou 3%. 3%. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É um conselho composto de 3 autoridades. O ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento, que é a Tebet, o da Fazenda é o Haddad, e o presidente do Banco Central. Então são 3 autoridades que definem a taxa-alvo, né? E foi determinada em 3%. E continua em revisões que eles fizeram ao longo desse ano e para os próximos anos continua. 3% parece que é o target contínuo dessa taxa. Então, a gente usa a média de 5%, às vezes 6%, porque é o resultado que se teve. E é mais fácil a gente conseguir reproduzir o passado até do que atingir um futuro planejado. Digamos, por inércia, é mais fácil a inflação se comportar com uma regressão à média do que ela realmente obedecer a novos padrões, tá? Mas o quadrinho, a tabelinha da vergonha, ela não é tão vergonhosa assim, porque, na verdade, o melhor mesmo teria sido um gráfico. Porque eu falei, né, tabela da vergonha, porque mostra tudo ruim, tudo desancorado. Quer dizer, já não cumpre a meta desse ano e para 25 e 26 está cada vez mais se afastando da meta. Só que isso seria visualizável através de um gráfico. Eles tinham que colocar um gráfico para daí quem comentou entender que 3 para 3,1, para 3,5, para 3,6 são projeções do próprio Banco Central. Aí não é focos, não é nada, são as projeções do Banco Central para o horizonte relevante. E isso está nas últimas atas, 3, 3,1, 3,8. Então esse é o problema. É essa subida, é essa falta. Está subindo, subindo, subindo sem parar. Então a sensação que fica é que, mas então, por que diminuíram a Selic antes? Então agora tem que subir para voltar ao que era antes. Parece tão óbvio, olhando agora, claro, com o benefício do retrovisor. Sim, estou sendo engenheiro de obra pronta, sim, tá? Mas é a sensação que dá. Tanto que, olhem a manchete que
eu encontrei hoje. Olha aqui, dia 7 de novembro, às 3 da tarde, Selic a 13,25, exatamente o que eu falei no vídeo que saiu hoje de manhã. XP eleva a projeção para juros ao final do ciclo de aperto com um cenário mais desafiador para a inflação. Por que desafiador? Porque, obviamente, a inflação não está controlada, pessoal. Não está. Não está. Ela está em franca trajetória de alta. Só que é aquilo, né? É o sapinho dentro da panela de água fervendo. Enquanto a água está ficando morninha ali, 35, 40 graus, pá, tá quentinho, tá gostoso. Só que daqui a pouco o 35, 40 graus vira 50, vira 60, vira 100, ferveu e o sapo nem notou e ele já virou sopa. Desculpem aí a analogia pavorosa que eu acabei de fazer. Mas é isso, pessoal. É isso, entende? Então, nós estamos aqui discutindo 3, 3,1, 3,6 para 26, mas a meta é 3 e esse ano está batendo quase 5. Tem economista que está falando, eu estou com medo da inflação desgarrar para 5 esse ano. E pode. Mesmo aí, faltando 2, 3 meses de dados para a gente consolidar o ano, pode bater 5. Então não está controlada. Esse é o principal ponto. E olha aí, ó, aqui houve uma confluência de pensamento, porque vendo ali aquela tabelinha e sabendo dos dados que antecediam a tabelinha, ou seja, dos dados que estavam antes disso aqui, é que bate a questão. Peraí, então tem que voltar para os 13,25. É a única coisa sensata a se pensar com base naqueles dados, tá? Então eu acho que isso aí é um dado muito importante. Eu já gastei quase todo o tempo do vídeo. Bom, pessoal, então, o Comitê Americano reduziu em 25 bases. DI Futuro hoje, pessoal, fez alguns movimentos. Acho que o Tesouro fechou, demorou para abrir, né? Depois fechou de manhã, fechou de tarde, por mais uma hora. O DI Futuro amanheceu bem, parece que com uma reação positiva ao que está no comunicado do Copom. Chegou a atingir uma mínima ali, ó, em menos de 12,5, aí recuperou. E aqui na última hora o Tesouro permaneceu fechado, como vocês estão vendo aqui, das 5 para as 3 até as 3h38, tá? E aí voltou com as taxas ligeiramente mais altas, com o prefixado 27 voltando aos 13%, os outros dois ainda não. O IPCA 29 voltando à casa dos 6,80, e aí nós temos um buraco de 21 bases, olha aqui, ó. Você parece um degrau muito grande, né? Quando a gente não mede bem ali o degrau e vai descer uma escada, o degrau estava grande demais, estava alto demais. Parece isso aqui, não parece? Isso aqui é um bom sinal, pessoal. É um bom sinal, significa que no prazo, se no prazo mais longo, ó, e aí a gente observa, não tanto aqui nos IPCAs com juros, mas a gente observa nos renda mais, que os mais longões aqui, ó, de 55 para frente, já estão nos 6,50 abaixo, 6,51, 6,52. Isso aqui é um ótimo sinal, porque significa que a ponta longa, extremamente longa da curva, a gente está falando aqui na metade do século e no final do século praticamente, significa que essas taxas caindo, é aquilo, o estresse está agora, mas será resolvido e no futuro a taxa fica melhor. Claro, não é um melhor de encher os olhos, 6,51, claro que não. É uma taxa super alta, super estressada. Mas, em virtude de nós de que estávamos a quase 7% e agora 6,51, parece um marco mesmo, parece uma grande vitória. Então, uma reação positiva, pessoal, positiva. Reduz um pouco a taxa longa. Tem um gap aqui, ó, um degrau muito grande entre o IPCA 29, que é o prazo curto, para o IPCA 35, que é o primeiro título de prazo longo, 10 anos, né? Primeiro título de prazo longo, um pouquinho mais de 10 anos. 6,60, ó, 21 bases. Isso aqui fala muito, pessoal, fala muito mesmo, tá? E vejam que de 35 a 45, vamos ver aqui, ó, e do 40 para o 55, a curva parece ficar mais normalizada, em que mais tempo gera mais taxa, mais tempo gera mais prêmio de risco. Por quê? Porque se você empresta dinheiro para alguém por um mês,
é uma coisa, emprestar o dinheiro por um ano é outra. É outra, tem que ter mais juro, né? Porque você vai levar mais tempo para receber o seu dinheiro de volta. Então aqui, ó, nesses 10 aninhos você tem 0,06 a mais no 45 de prêmio pelos 10 anos. No 55 com relação ao 40 é 0,04. Mas já volta a aparecer esse tipo de coisa na curva, que não estava aparecendo. Claro, e o estresse superlativo no curto prazo, né? Então é isso, pessoal. Amanhã teremos o Perguntão. Espero que eu tenha esclarecido a nossa interpretação. E tem mais gente pensando como nós, né? Porque, pelo amor de Deus, mostrou ali a tabelinha da vergonha, volta para os 13,25. É o raciocínio mais óbvio a se fazer, né? Federal Reserve, vamos ver as repercussões aí amanhã, no começo da semana que vem. Amanhã vai ter inflação de manhã, então sábado já vai ter o videozinho da inflação, aguardem. Amanhã de manhã o Perguntão, no final da tarde mais algumas repercussões aí, mais alguns andamentos do mercado e o fechamento que vocês estão gostando, eu agradeço muito. E por hoje é isso, pessoal. O sonho dourado dos 7% parece que está longe. Tá? Outra coisa que eu quero comentar antes de encerrar o vídeo, ainda não tivemos o anúncio, né? Qual anúncio? O anúncio do pacote fiscal. Aqui o Infomoney estava falando, segundo declarações do Haddad, que eles teriam uma reunião hoje, às 3h30. Será que, após essa reunião, após o mercado fechar, lá para umas 7, 8 da noite ou mais tarde, vai ter algum anúncio? Eu confesso que eu fiquei com essa expectativa depois de ler isso, né? Que o Haddad teria uma reunião hoje, às 3h30 da tarde, sobre isso. Então estamos no aguardo também. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.